E aí galera, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, gozando de boa saúde, como sempre eu falo, né? Lendo a Bíblia, se edificando, se fortalecendo através da palavra de Deus, para enfrentar esses momentos de dificuldade, tribulação que cada um está passando, e aquelas ainda que hão de vir ainda, e com a graça de Deus, e com o poder de Deus, e com a palavra de Deus, nós vamos vencer cada uma delas. Vamos embora para a nossa devocional então? Nós estamos no livro de Isaías. Hoje nós vamos meditar um pouco sobre o capítulo 7, 8 e 9, lembrando que isso aqui não é uma aula de teologia, eu não estou aqui para esgotar o tema, e muito menos para dizer o que é ou o que não é. Eu quero compartilhar com vocês a minha devocional, aquilo que eu achei interessante, algumas coisas que eu achei bem legal, para que nós possamos todos ser edificados para a glória de Jesus, amém? Se você quiser, você pode comentar, você está aí no canal do YouTube, você pode entrar no chat aí e fazer o seu comentário, tá bom? Compartilhar também. E se você quiser também ser mais edificado ainda, você pode entrar em contato conosco da Igreja Missionária. E nós temos um programa chamado Verdades Básicas que pode abençoar a sua vida para a glória de Jesus, amém? Vamos lá, capítulo 7 então. Capítulo 7 até o 11, verso 16, ele dá um contraste entre o plano de Deus e o conselho humano. Então aqui vai falar um quadro sobre o medo. E aqui é citado aqui a situação de Acaz, né, o reinado de Acaz, que era o rei de Judá. Por quê? O Acaz, quando ele era rei, Israel e Síria pediu para que ele se unisse a eles para entrar em guerra contra a Síria. Como o Acaz não quis entrar em guerra, o que aconteceu? A Síria e Israel entraram em guerra contra Judá, para derrubar o Acaz, colocar um outro governante, e esse governante fizesse com que Judá fosse para a guerra com a Síria. Isaías, amando de Deus, foi lá e conversou com Acaz, e falou para ele que Deus daria vitória para ele. Deus mandou o seguinte recado para o Acaz, lá no verso 7. Assim diz o Senhor soberano: essa invasão não acontecerá, jamais ocorrerá, pois a Síria não é mais forte que a capital Damasco, Damasco não é mais forte que Rezaim, contra Israel, em 65 anos será esmagada, completamente destruída. Israel não é mais forte que sua capital Samaria, Samaria não é mais forte que seu rei Peca, filho de Remalias. Se vocês não crerem com firmeza, não permanecerão firmes. Deus está dando um aviso para ele. Tá? E o infeliz, que eu vou chamar ele assim, do Acaz, diz assim: não porei o Senhor à prova desse modo. Por quê? O Isaías falou para ele: Deus vai te dar um sinal de que isso vai acontecer. E ele falou assim: não precisa, eu não vou colocar Deus à prova. Sem vergonha. Sem vergonha. Ele acha que ele pode enganar Deus. Ele já estava em negociação aqui com a Síria, se unindo contra os inimigos de Israel e Síria, com a Síria, para poder se livrar. Então ele não confiou em Deus, e aqui está o grande erro, o grande problema, né? Porque é necessário que você tenha uma firme confiança em Deus, porque quando a pessoa confia naquilo que ela vê, confia nas criações de Deus, naquilo que Deus criou, obviamente ela vai se lascar. Ela vai se lascar, porque o único que tem poder para livrar o homem é aquele que é o Criador, e não as criaturas, né? Então Acaz, ele fez justamente o contrário do que o rei Ezequias. Porque quando a Síria atacou o rei Ezequias confiou no Senhor, e o Senhor o livrou. E aqui no caso, infelizmente, o Acaz não confiou, e o que aconteceu? Ele se demonstrou um homem medroso. Um homem, desculpe a expressão, mas um cagão. Nós não estamos no culto, né? Eu posso falar, isso aqui é uma devocional. Um cagão. E aqui eu tenho que fazer um destaque aqui entre a fé e o medo. Por quê? Porque Acaz representa o medo. Enquanto que o rei Ezequias, que eu mencionei, e o próprio Isaías, representa o homem de fé. O homem que é a figura, o homem que crê em Deus, que confia em Deus, e por isso é a figura ideal para poder representar Deus. Então, como Acaz se recusou a confiar no Senhor e pediu a ajuda dos assírios, o que aconteceu? Deus acabou se tornando uma pedra de tropeço para ele. Porque ele não confiou em Deus, Deus falou o seguinte: então, já que é assim, vai lá. O que aconteceu? Aconteceu uma coisa muito simples, né? A Síria derrotou Damasco, derrotou Samaria, ou seja, Síria e Israel,
e depois fez o quê? Se voltou contra o próprio Judá. Se voltou contra a própria Judá. Então, não existe a combinação do temor a Deus, tá, e a exaltação de seres humanos, instituições ou ídolos. Isso se chama sincretismo, ou seja, uma mistura, uma lambança de coisa. Isso não vai dar certo. Então Isaías, ele apresenta o Senhor como algo incomparável. Tá? Como algo incomparável. Nós temos que nos entregar inteiramente a Deus e viver sem o medo. Sem o medo, de jeito nenhum. Então aqui o que aconteceu foi isso, nesse capítulo 7, que nós podemos tirar aqui. Depois no capítulo 8 já entra aqui a invasão, a futura invasão da Síria, que é a profecia onde fala que haverá a futura invasão da Síria. E eu destaco aqui o verso 11, do verso 11 ao 15, que menciona o cerne dessa mensagem. Está aqui anotado, até não devemos esquecer aqui, que é o contraste entre, como eu falei, de temer o Senhor ou temer as pessoas. Quando o indivíduo teme as pessoas, o Senhor cruza os braços e aquilo que ele está fazendo vai virar uma armadilha contra ele. Mas quando nós tememos o Senhor e confiamos nele, nós encontramos um porto seguro, nós encontramos segurança, nós encontramos o santuário, nós encontramos a salvação e o livramento da parte de Deus. Então eu destaco aqui esse verso 11, o 11 e depois o verso 13. Considere o Senhor dos Exércitos santo em sua vida. É Ele que você deve temer. Esse aqui é um aviso muito importante para mim e para você. Então você não tem que ter medo das circunstâncias, você não tem que ter medo do coronavírus, você não tem que ter medo das adversidades que aparecem na sua vida. Não tem que ter medo não, querido. Nós temos que ser precavidos, é lógico, a usar álcool em gel, no caso do corona, usar álcool em gel, usar máscara, tomar todas as cautelas, evitar sair de casa, porque nós não temos que colocar Deus à prova. Mas ter medo não, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Tá? Nós vamos viver a vida seguindo as ordens das nossas autoridades, mas sem medo. O medo não combina com o cristão, porque nós temos obrigações, porque nós temos responsabilidades, nós devemos socorrer as pessoas que estão sofrendo, nós temos que ter um coração sempre contrito, um espírito quebrantado, um coração piedoso, um coração generoso, e nós temos que estar sempre atentos à necessidade das pessoas que estão... Lembra que Isaías aqui condena aquelas pessoas que estão em autoridade e oprimem o povo, ou que negligenciam as suas obrigações, porque Deus deu ao povo a obrigação de cuidar dos órfãos, viúvas, dos oprimidos, dos pobres, e o povo negligenciou isso? Então, olha, o Senhor nos livre de cair nesse laço do passarinheiro, né? Então nós precisamos confiar no Senhor, né? Nós somos meros seres humanos, que não são confiáveis, os seres humanos não são confiáveis, mas o Senhor é santo e Ele precisa ser temido. E a confiança de Isaías no Senhor representa o espírito de uma nova comunidade. Quando Isaías declara a confiança no Senhor, é o que nós devemos ter hoje em Cristo Jesus. Nós devemos confiar, somos uma comunidade de cristãos que confiam cegamente no livramento, no poder e na graça do Senhor Jesus. A cada dia as nossas forças são renovadas e nós experimentamos uma nova jornada com o Senhor Jesus, confiando naquilo que Ele pode fazer. Bom, o 9 fala justamente de Jesus, que é a esperança do Messias. E eu quero destacar aqui, porque ele começa aqui já de uma maneira maravilhosa. Ele fala que no futuro a Galiléia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória, porque o povo que anda na escuridão verá grande luz. Ou seja, Cristo. Cristo é a grande luz. Então Cristo viria primeiro para a Galiléia dos gentios, depois viria para Israel e depois para o mundo todo, trazendo a sua luz para iluminar as trevas que o mundo vivia. E hoje nós temos essa luz. O Senhor iluminou as nossas vidas, nos tirou das trevas do pecado, nos trouxe para o seu reino de graça, e hoje nós não somos a luz, mas nós somos a lâmpada que leva a luz para as pessoas. Jesus disse, vós sois a luz do mundo, mas nós não temos a luz. É Cristo que nos dá a luz dele, para que a gente brilhe nas pessoas e possa edificar. É maravilhoso, né? E aqui no verso 6 é uma coisa extraordinária, quando ele é chamado de maravilhoso conselheiro, ou seja, ele detém toda a sabedoria divina, toda a sabedoria de Deus. Por isso que eu sempre falo, não toma decisão precipitada, não toma decisão sem consultar Jesus, sabe, sem oração, sem botar o joelhinho no chão, decisões importantes. Não se deixe levar e ser motivado pelas emoções, pelos sentimentos que as emoções geram. Para com isso, em nome de Jesus. Não permita que o seu coração seja rancoroso. Siga os conselhos de Deus, leia a Bíblia Sagrada, procure em Provérbios, em Salmos, procure na própria Bíblia do Novo Testamento.
sabe, informações necessárias para que as suas decisões sejam decisões bíblicas, porque Jesus é um maravilhoso conselheiro. Paulo escreve que nele está toda a ciência do saber e do conhecimento, e Paulo ainda nos exorta a ter a mente de Cristo em nossa vida. Então ele é um maravilhoso conselheiro, ele é o Deus Todo-Poderoso, ou seja, é uma declaração da natureza da sua divindade. Ele é o Pai Eterno, ou seja, é aquele que vai cuidar de nós pela eternidade. Olha que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. O Jesus vai cuidar da gente para sempre, rapaz. Não precisa ter medo de nada, não. Não precisa ter medo de nada, não. E ele é o príncipe da paz, que é a característica do reino de Deus. Lembra quando falou de Sião? Né, que o povo já não vai mais lá em Sião para guerrear, mas vai para poder desfrutar da justiça, desfrutar de um governo justo, desfrutar da paz, de um reino que é eterno. É isso aqui, meu querido. Sabe, é uma coisa fantástica. Sabe, a Bíblia Sagrada, esse livro de Isaías é uma coisa extraordinária. E ele reinará com imparcialidade e justiça, o trono de Davi para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará com que isso aconteça, e já está acontecendo. Nós somos servos do Deus Altíssimo, irmãos de Cristo Jesus por adoção, porque nós cremos na cruz, no sangue que nos perdoou. O nosso nome está escrito no livro da vida, e a palavra nos diz que Deus nos deu a autoridade de sermos chamados filhos de Deus, porque nos recebemos e cremos em Cristo Jesus. Amém? E aqui no verso 13 ele fala: pois logo depois do castigo o povo se arrependerá. O povo não se arrependerá e não buscará o Senhor dos Exércitos. Então aqui tem a consequência do pecado. A palavra diz aqui que é castigo, mas na verdade é consequência. Quando você se afasta de Deus, fica sujeito aos intempéries do mundo, fica sujeito às consequências do pecado. E o pior, não tem arrependimento. Olha que coisa triste. Não buscará o Senhor dos Exércitos. Ou seja, as pessoas aqui, e foi o que aconteceu realmente, porque depois do rei Ezequias, o reino de Judá só mergulhou para baixo, foi de bico na direção do inferno, e ali, meu filho, foi exilado, morreu um monte de gente. O próprio rei que estava lá, o rei Zedequias, salvo engano, se eu não estou enganado, o rei Zedequias viu seus filhos morrerem na sua frente por Nabucodonosor, e ainda foram arrancados seus olhos e levados cativo para a Babilônia. Que tristeza, que tristeza. Olha o que o pecado faz com o ser humano. Olha o que o pecado faz com a pessoa. Meu Deus do céu, que tristeza sem fim. Eu só vou dar uma olhada aqui em 2 Crônicas, se foi esse rei mesmo, só para mim não falar uma coisa aqui que de repente não é aquilo que aconteceu. Eu não quero errar com vocês. É o rei Zedequias mesmo, não é rei. Glória a Deus por isso. Amém? Então não deixe que o seu coração se endureça. Faça sempre um exame. Faça sempre o exame do seu coração à luz da palavra de Deus. Se tiver que pedir perdão, peça. Peça perdão para Deus, peça perdão para as pessoas. Conserte sua vida e não permita que o pecado endureça seu coração. Amém? Glória a Deus por essa palavra maravilhosa. Glória a Deus por esses textos fantásticos. E que isso possa enriquecer a sua devocional. Que você seja abençoado, que a graça do Senhor Jesus esteja na tua vida, que o poder de Deus esteja sobre você, e que o Espírito Santo esteja ministrando no seu coração, e que você possa não só se inscrever no canal, acionar as notificações, mas também divulgar para os seus amigos, seus grupos de colega, família, parentes, divulga para todo mundo. Vamos levar a palavra de Deus como refrigério e ânimo para esse mundo que nós estamos vendo tão difícil e tão desafiador. Amém? Com a palavra, nós já somos mais do que vencedores. Deus abençoe sua vida e até a próxima. Valeu? Fica na paz. Tchau.